A tranquila aldeia de Kalaru, que fica na Austrália, é uma comunidade unida, rodeada de grandes áreas arborizadas, e era o lar de apenas 400 habitantes em 1997. Kalaru se orgulhava de um estilo de vida rural tranquilo, onde os vizinhos se conheciam pelo nome. Entre as moradias simples, havia um sentimento muito forte de segurança. Cercado por lindas praias, a área era um refúgio para entusiastas de passeios a cavalo e também surfistas. Infelizmente, a tranquilidade e a paz que caracterizavam o local foi tudo quebrado em 1997, quando duas adolescentes locais desapareceram em circunstâncias, no mínimo, perturbadoras. Uma triste consequência de estar no lugar errado, na hora errada. Olá, eu sou Vanessa Bap e nesse caso de hoje nós vamos falar sobre duas estudantes de 14 e 16 anos que eram melhores amigas e infelizmente tiveram um destino trágico em um crime que comoveu e mexeu toda a Austrália na década de 90. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Laura Berry, de 14 anos, e Nicole Collins, de 16, eram melhores amigas e alunas da Bega High School, que é o correspondente ao nosso ensino médio no Brasil. Elas compartilhavam o amor por andar a cavalo e sempre faziam muitas caminhadas na natureza. A Lauren, ela era uma menina muito tranquila, mas também era muito extrovertida e cheia de vida. Ela sonhava em trabalhar com crianças pequenas ou com animais. Ela era uma corredora campeã de longa distância e já havia percorrido várias trilhas da região. O pai dela era planejador urbano e trabalhava para a prefeitura, e a mãe dela era uma dona de casa. A Lauren era muito próxima do seu irmão mais velho. A amiga da Lauren, a Nicole, também era uma pessoa extrovertida, que adorava estar rodeada de pessoas. A Nicole já trabalhava meio período como caixa em um supermercado local, onde ela era conhecida como uma funcionária muito dedicada e esforçada. Ela queria ser designer de interiores ou quiroprata. O pai da Nicole era um veterinário e a mãe dela trabalhava como enfermeira no hospital local. Alguns amigos da Laurie e da Nicole estavam empolgados porque eles estavam planejando uma festa em um acampamento local. O acampamento ficava em uma região que as duas garotas conheciam muito bem e ficava a apenas mais ou menos 1 ou 2 quilômetros de distância da casa das meninas. Essa festa no acampamento era para poder celebrar o próximo aniversário de 15 anos da Lauren, e ela estava convidando vários outros meninos e meninas, colegas da escola, além, é claro, do próprio irmão mais velho dela. No dia 3 de outubro de 1997, o grupo de adolescentes montou o acampamento e terminaram as instalações deles. O grupo depois nadou e andou a cavalo. Depois foram todos relaxar ao redor de uma fogueira. Durante todo o tempo no acampamento, as meninas sempre voltavam para casa para tomar banho e trocar de roupa, e logo em seguida voltavam para o acampamento. Em um sábado, a Nicole voltou brevemente para casa para desejar um feliz aniversário para a mãe, e ao mesmo tempo que a amiga dela, a Lauren, estava participando de um jantar em família, uma reunião na casa dela. Depois que ambas terminaram seus compromissos, elas se encontraram e voltaram juntas para o acampamento. E na manhã do dia seguinte, domingo, os pais da Nicole visitaram o acampamento para ver como tudo estava por ali. Posteriormente, a família disse que todos os adolescentes do grupo estavam bem animados, todos conversaram bastante, e depois que os pais verificaram que estava tudo bem no acampamento, os pais voltaram para casa. Era um costume local que os adolescentes fizessem festas e frequentemente acampavam ali na estrutura do acampamento. Então, nunca tinha acontecido nenhum problema. Todos realmente acreditavam que aquela era uma área segura. Por volta das 9 horas da noite do domingo, mais exatamente era dia 5 de outubro, as garotas deixaram seus amigos no acampamento dizendo que iriam a uma festa que ficava a 7 quilômetros de distância ali do acampamento. Isso porque mais cedo naquela noite, dois garotos que estavam ali no acampamento na festa com elas saíram também para ir a essa outra festa. E mais tarde, as meninas acabaram decidindo que também queriam ir. A Nicole acreditava que um ex-namorado dela estaria na festa e ela queria conversar com ele. As meninas tinham experiência de andar sozinhas ali na região. Elas já haviam feito inúmeros passeios a cavalo pelas trilhas. Elas estavam carregando com elas apenas uma lanterna e não levaram suprimentos nem roupas extras, o que indicava claramente que elas planejavam sim voltar para o acampamento. No entanto, infelizmente, as garotas nunca retornaram
e também não chegaram a aparecer naquela festa. Na manhã seguinte, quando o irmão da Lauren acordou no acampamento, ele percebeu que a irmã e a amiga ainda não tinham retornado. Então, preocupado, o irmão da Lauren correu de volta para casa para ver se talvez as garotas tivessem passado a noite na casa delas, mas infelizmente nenhuma das duas estava lá. Como as garotas não foram encontradas em nenhum lugar, as famílias foram imediatamente à polícia e uma equipe de busca foi montada. Os policiais tiveram a ajuda de cães farejadores e muitos voluntários. A equipe de busca que foi formada pelos voluntários vasculhou as matas todas ali por perto do acampamento, em busca de alguma pista que pudesse levar ao paradeiro das duas. Inclusive, um helicóptero da polícia também sobrevoou a área, mas infelizmente também não encontraram nada. As horas se passavam e o dia acabou. As buscas retornariam no dia seguinte, logo de manhã, mas infelizmente devido a uma forte chuva, tudo teve que ser adiado para começar de novo as buscas no terceiro dia após o oficialmente desaparecimento das meninas. Inicialmente, a polícia não estava muito preocupada. A polícia chegou até a fazer um anúncio que não especulava sobre a possibilidade de ter sido algum tipo de crime o desaparecimento das adolescentes. Isso devido ao fato que a Lauren e a Nicole eram adolescentes, e muitos questionavam se elas simplesmente não haviam fugido de casa. Um rumor começou a circular pela região que elas teriam fugido para se juntar a uma comunidade hippie. Porém, o pai da Lauren sempre rejeitou essa teoria e afirmava que a filha dele jamais pensaria em fugir. E afirmava também que a filha jamais entraria no carro de alguém que ela não conhecesse. Logo após esse desaparecimento das meninas, houve uma série de supostos avistamentos das garotas por todo o país australiano. As meninas já estavam desaparecidas pelo final de semana inteiro. E agora, já na segunda-feira, por volta das 4:30 da tarde, um homem da região encontrou um suéter e uma camisa de flanela em um lixão local. Os itens estavam localizados a cerca de 1 quilômetro do local do acampamento e na direção oposta de onde teoricamente as meninas estavam indo. Rapidamente as roupas foram identificadas como pertencentes a Lauren e também da Nicole. Essa descoberta levou os pais das meninas a temerem que elas tivessem sido vítimas de algum crime violento, mas ainda assim a polícia dizia que manteria a mente aberta. Ambas as famílias foram extremamente proativas na busca pelas meninas. Moradores locais ajudavam nas buscas e distribuíam folhetos com a foto das meninas desaparecidas. Como era segunda-feira e a semana estava novamente começando, os colegas de classe das meninas que estavam no acampamento retornaram à escola e, em um clima sombrio, muitos passaram noites sem dormir, procurando pelas meninas. Na escola, psicólogos foram chamados e salas tranquilas foram reservadas para aqueles alunos que precisariam de um tempo a sós. Conforme a busca pela Lauren e pela Nicole entrava na segunda semana, a polícia ainda não estava mais próxima de explicar o estranho desaparecimento delas do que estavam no primeiro dia. Nesse ponto da investigação, totalmente perdidos e sem pistas, a polícia estava parando carros ao longo das estradas que passavam ali perto do acampamento e interrogava os motoristas, até que um motorista disse à polícia que viu as garotas caminhando cerca de 25 minutos depois que elas deixaram o acampamento. Esse motorista afirmou que as garotas estavam sozinhas. A polícia também decidiu que iria interrogar novamente os amigos e os familiares das garotas, mas mesmo assim eles não tiveram nenhuma novidade. A esperança de encontrar as garotas estava desaparecendo a cada dia que passava. A possibilidade de que elas tivessem sido sequestradas e mortas ganhava cada vez mais força. A polícia agora trabalhava com a teoria de que elas teriam sido sequestradas depois de atravessarem a mata do acampamento e chegarem a uma movimentada estrada, lugar, teoricamente, onde foram vistas pela última vez. A polícia então começou a concentrar toda a investigação na área da estrada, depois que eles receberam aquela dica de que as garotas haviam sido vistas na região da estrada, por volta das 11:15 da noite em que desapareceram. A polícia estava indo de porta em porta perguntando aos moradores se eles tinham visto ou ouvido algo suspeito naquela noite, até que um morador local disse que por volta das 11:45 daquela noite ouviu um veículo correndo em direção à praia e que ele teria ouvido gritos de duas mulheres. Os gritos, claro, não eram um bom sinal para as duas garotas desaparecidas, e a polícia emitiu uma declaração que dizia que a polícia desejava falar com qualquer pessoa que tivesse testemunhado
ou ouvido esses eventos, ou que se esses eventos, esse ocorrido não tivesse relacionado com o desaparecimento das garotas, a polícia então gostaria de falar com quem teria sido essas duas mulheres que estavam no carro naquele momento. A polícia pediu então que essas duas mulheres que teoricamente foram ouvidas gritando, que elas se apresentassem e falassem com os membros da força-tarefa. Assim elas seriam eliminadas da investigação. De qualquer maneira, estar com suas filhas desaparecidas e saber que ouviram gritos na região em que elas sumiram não foi uma notícia nada agradável para os pais das meninas. Como esperado, essa notícia foi devastadora para as famílias da Lauren e da Nicole. Eles haviam passado por uma montanha-russa de emoções desde que as meninas sumiram, e essa nova atualização no caso quase dissolveu por completo a esperança que as famílias tinham que veriam novamente suas filhas vivas. Pouco progresso no caso foi feito, até o dia 12 de novembro, quando a polícia anunciou que havia prendido 2 homens que estavam relacionados de alguma maneira ao desaparecimento. Os homens foram presos depois que um informante ligou anonimamente para a polícia e disse que os homens estavam falando de maneira suspeita sobre o caso e que estavam na cidade na época do desaparecimento. Enquanto a polícia interrogava esses homens, eles encontraram evidências em um carro que havia sido roubado e estava com os 2 homens. Inicialmente, a polícia manteve segredo sobre o que haviam encontrado dentro do carro, mas depois divulgaram que eram roupas manchadas de sangue. Então, a partir dessa descoberta, mergulhadores começaram a vasculhar os lagos nos arredores daquele acampamento. Eles estavam procurando por uma possível arma que tivesse sido usada no crime. No dia seguinte, foi anunciado que os corpos em estado avançado de decomposição da Lauren e da Nicole foram descobertos. Estranhamente, aparentemente não tinha tido nenhuma tentativa de ocultar os corpos. A polícia confirmou também que ambas foram vítimas de agressão sexual e foram esfaqueadas repetidamente. O chefe do esquadrão de homicídios do caso disse em entrevista que as meninas estavam lá há cerca de 6 semanas e que eles teriam dificuldades para determinar o que aconteceu exatamente com elas. O pai da Lauren pediu em um determinado momento para o detetive responsável pelo caso para ver o corpo da filha, segundo ele, porque ele queria poder compartilhar da dor que a filha sofreu, mas teve seu pedido negado. O detetive disse que estava protegendo o pai, não permitindo que ele visse o corpo da filha naquele momento. Então, ao invés disso, as famílias decidiram visitar o local onde as garotas foram mortas. O nome dos 2 homens que foram os responsáveis por esse crime, ambos com 23 anos de idade, não foram divulgados inicialmente ao público, mas a polícia confirmou que eles haviam levado a polícia aos corpos e que encontraram a arma usada no crime em um lago da região. Um desses homens estava em liberdade condicional depois que foi julgado por acusações de agressão sexual a uma criança, e esse mesmo homem enfrentava outras 10 acusações de agressão sexual a uma menina de 12 anos. E 3 semanas depois que esse mesmo homem estava em liberdade condicional, foi quando a Lauren e a Nicole foram sequestradas e assassinadas. Isso levantou muitos questionamentos na época sobre por que um agressor desse tipo não estava, no mínimo, sob vigilância rigorosa. Então, os 2 homens finalmente tiveram as suas identidades reveladas. Eram eles Leslie Camilleri e Lindsay Becker. Leslie nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em maio de 69. Em 81, ele já era uma figura conhecida no tribunal da cidade por acusações de invasão de propriedade e roubo. Nos 5 anos seguintes, ele foi um frequentador assíduo do sistema de justiça juvenil inglês por crimes de roubo, infrações de trânsito, porte de arma e fuga. Mais ou menos em 1986, o Leslie se mudou para a Austrália e no ano de 89 ele já voltou a ter problemas com a lei. Ele foi acusado por mais de 15 crimes por uso ilegal de veículo, 8 crimes de invasão de propriedade e 92 crimes de roubo. Quando invadia casas, o Leslie roubava qualquer coisa, desde TVs até aparelhos de som e até mesmo picolés e coleiras para cachorro. Em outubro de 95, já na Austrália, ele foi acusado de 10 crimes,
incluindo 6 de relação sexual com uma criança e uma de acusação por agressão indecente. Tudo isso contra apenas uma menina de 11 anos. Ele até foi a julgamento em setembro de 97, mas como eu mencionei antes, o Leslie estava mais ou menos há 3 semanas em liberdade condicional quando as meninas desapareceram. O outro homem que também estava no carro e também estava relacionado com o crime das meninas se chamava Lindsay Peck. Ele nasceu em uma das partes mais pobres da Nova Zelândia e foi o resultado de um estupro e nasceu quando sua mãe tinha apenas 15 anos de idade. Ele nunca conheceu seu pai biológico e foi abusado pelo padrasto, que era um bêbado agressivo. Aos 13 anos, o Lindsay bebia álcool e fumava maconha. Quando adolescente, ele abandonou a família e fugiu para a Austrália, onde passou a vagar pela região da aldeia de Calaru, vivendo de pequenos furtos. Ele era conhecido ali na região por roubar as pessoas e agredi-las, e também por roubar carros. Um dia, o Lindsay conheceu uma jovem mãe chamada Laura Lee, no hospital ali da aldeia, onde ela estava se recuperando de uma agressão sofrida. Os dois começaram um relacionamento e foram morar juntos, e ao longo de 6 anos, o Lindsay espancou e se forçou intimamente diariamente em Laura Lee, que teve 3 filhos de Lindsay. O Lindsay já tinha sido suspenso de dirigir após uma infração por dirigir embriagado, e alguns meses depois ele foi levado a julgamento sob a acusação de agressão sexual, mas recebeu uma fiança e foi liberado. E foi na delegacia que esses dois se conheceram e imediatamente fizeram amizade. Assim que saíram da cela, Lindsay e Leslie roubaram um carro juntos e seguiram para a aldeia de Calaru. A população estava revoltada. Muitos passaram a questionar como 2 homens como o Lindsay e o Leslie estavam circulando livremente sem medo de serem presos. Afinal, os 2 homens juntos tinham mais de 200 condenações criminais. Esses 2 homens haviam passado repetidamente pelo sistema de justiça criminal sem serem efetivamente detidos. Quando a polícia prendeu os 2 pela suspeita de ter cometido o crime, o Lindsay reencenou a sequência de eventos que aconteceram na noite de terror que começou quando os 2 homens pegaram a Lauren e a Nicole em um sedã Ford branco, próximo ao local da festa que as garotas estavam indo naquela noite. Isso por volta das 10 horas. Então, segundo os criminosos, o que aconteceu naquela noite foi que os homens pararam o carro ao lado das meninas que estavam andando pela estrada e disseram a elas que estavam indo para a praia tomar algumas cervejas e então as convidaram para ir junto com eles. Infelizmente, tanto a Lauren quanto a Nicole concordaram com isso. Elas entraram no carro e eles realmente foram para a praia por um tempo, mas ao voltarem para o acampamento, o carro começou a deslizar na superfície da estrada de terra. De acordo com Lindsay, o Leslie teria entrado em histeria nesse momento e começou a ficar nervoso e gritar com as meninas. Ele então parou o carro no acostamento, pegou uma faca para ameaçar as meninas e pediu que elas o obedecessem. Primeiro, eles foram para uma estrada onde o Leslie se forçou em Nicole, enquanto Lindsay foi para cima de Lauren. Em seguida, eles disseram que dirigiram até o Parque Nacional da região, onde ambos repetiram o abuso, e depois disso, os 2 levaram as meninas até uma praia, onde o Lindsay conhecia bem o lugar, porque ele já tinha trabalhado em um barco de pesca dali. Eles dirigiram mais de 8 horas, parando periodicamente para repetir os abusos, além de agredir fisicamente as meninas. Em um determinado momento da noite, o Leslie saiu do carro e levou as meninas com ele. Aparentemente cientes de seu destino, as meninas teriam começado a implorar por suas vidas. E os 2 homens naquele momento disseram que não iriam matar ninguém e que, na verdade, apenas iriam amarrá-las para que eles pudessem escapar. De acordo com Lindsay, foi o Leslie que instruiu a encontrar uma área isolada ali fora da estrada, no meio da mata. As meninas então foram amordaçadas e conduzidas cerca de 250 metros abaixo de um barranco íngreme até próximo de um rio. Lá, o Leslie ordenou que as meninas entrassem no rio para lavar qualquer evidência de DNA. Em seguida, ele teria amarrado a Lauren do lado do riacho e levou a Nicole a cerca de 30 metros de distância da Lauren, onde ele a amarrou numa árvore. Com as meninas então presas nas árvores, o Leslie voltou para o carro e disse para o Lindsay que ele poderia fazer o que ele quisesse com as meninas. O Lindsay então tentou afogar a Lauren no rio,
segurando a cabeça dela debaixo da água. A Lauren se debatia muito, e isso fez respingar a água na calça do Lindsay, que ficou furioso por suas calças estarem molhadas. Ele então pegou uma faca que ele carregava no bolso da calça e esfaqueou Lauren no pescoço. E ele fez isso com tanta força que acabou cortando seu próprio polegar no processo. Agora, com a Lauren morta, o Lindsay voltou a sua atenção para Nicole. A floresta aquela noite estava silenciosa, e não havia dúvida nenhuma que a Nicole ouviu sua melhor amiga lutar pela vida, e que quando esse som parou, ela provavelmente sabia que a amiga, a Lauren, estava morta, e que ela seria a próxima a morrer. Segundo o que o Lindsay contou, quando ele se aproximou da Nicole, ela perguntou para ele se ele iria a matar. Ele teria mandado a Nicole calar a boca e em seguida cortou a garganta dela, além de a esfaquear 2 vezes no peito, visando o coração. Apesar dos ferimentos fatais, a Nicole permaneceu viva. Então o Lindsay, de forma cruel e impiedosa, socou e chutou a garota até que ela parasse de se mover. Após os assassinatos, os homens procuraram um local onde queimaram as roupas que eles usavam manchadas de sangue e as cordas que eles também usaram para amarrar as meninas. O Lindsay se declarou culpado pelos 2 homicídios e durante o interrogatório, onde os dois, a dupla, estava contando sobre o crime, os investigadores também descobriram que essa mesma dupla teria também sequestrado e estuprado uma jovem de 19 anos, cujo nome não foi divulgado. Isso 3 semanas antes do assassinato das meninas no acampamento, ou seja, logo que eles saíram da delegacia. Essa mulher teria sido mantida refém por 12 horas, mas ela conseguiu escapar e se esconder, e depois conseguiu voltar para casa. Durante o julgamento, o advogado da defesa do Lindsay tentou alegar que o cliente dele havia sido abusado por seu padrasto e era pai de 3 filhos. Portanto, ele podia compreender a dor sentida pela família das meninas. O juiz que estava trabalhando no caso descreveu que as evidências desse crime como alguma das mais terríveis e violentas que ele já presenciou. Esse mesmo juiz condenou o Lindsay a 2 penas de prisão perpétua. Os detalhes desse crime foram tão horríveis que o juiz ficou à beira das lágrimas ao proferir a sentença do Lindsay e disse: "Você pegou sua faca e esfaqueou a Lauren Barry porque, usando suas próprias palavras, você ficou irritado quando a sua calça ficou molhada, enquanto tentava afogá-la." Sua descrição da morte da Nicole Collins foi uma das coisas mais arrepiantes que eu já encontrei ao longo dos anos. Na semana seguinte que o Lindsay recebeu a sentença dele, ele voltou ao tribunal, mas dessa vez como testemunha, para testemunhar contra seu próprio parceiro de crime, o Leslie. O Leslie se declarava inocente dos crimes. Uma psicóloga do tribunal disse que ele era suicida e que ele tinha medo da prisão. Ela afirmou acreditar que ele sofria também de esquizofrenia. Além disso, o Leslie afirmava que ele estava sob o efeito de heroína e que ele dormia no carro, enquanto o Lindsay cometia o abuso sexual e assassinava as meninas. Ele disse para a polícia que acordou no carro quando viu Lindsay surgindo da floresta coberto de sangue. Porém, a mulher de 19 anos que foi estuprada pela dupla também testemunhou, detalhando seu terrível sofrimento. Ela disse no tribunal que o Leslie a ameaçava com uma faca, dizendo que não hesitaria em matá-la. Após se revezarem cometendo o abuso sexual ao longo de várias horas, os homens começaram depois a discutir na frente dela como a matariam. O sofrimento dela contando ali no tribunal tudo o que ela sofreu nas 12 horas em que esteve presa em cárcere com Leslie e o Lindsay espelhou para o júri o sofrimento que a Lauren e a Nicole sofreram na noite em que foram sequestradas e assassinadas. E além do fato que a Lauren e a Nicole, ao contrário da jovem testemunha que estava ali contando o caso no tribunal, elas não conseguiram escapar. O Lindsay, durante o testemunho dele, descreveu que o Leslie que mandou que ele matasse as 2 meninas. Após 48 horas de deliberação dos jurados, o Leslie Camilleri foi considerado culpado de assassinato em 1º grau. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O veredito trouxe o alívio para ambas as famílias. E em 2012, o Leslie ainda confessou o assassinato de uma outra garota, a Prue Bird, 13 anos, que havia desaparecido de dentro da sua própria casa em 1992.
e por isso ele foi condenado a mais 28 anos de prisão. A pequena vila de Calaru nunca mais foi a mesma após os assassinatos da Lauren e da Nicole. Enquanto Leslie e o Lindsay mofam na prisão, sabemos agora que eles estão exatamente aonde pertencem e de onde nunca deveriam ter saído. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Espero te ver em outro vídeo do canal e tchau!